E fechando a nossa série de sabatinas ao Senado, hoje estava prevista a entrevista aqui no Jornal da Difusora, primeira edição com o candidato ao Senado Flávio Dino, do PSB, como ficou acordado aí nas reuniões, mas o candidato não compareceu, como mostra a cadeira vazia aqui no estúdio do JD Primeira Edição. A gente lamenta a ausência do candidato nessa oportunidade de debater ideias junto com o eleitor, com os telespectadores em geral, claro, que nos acompanham aqui na TV Difusora. Lembrando que as únicas duas ausências aqui no Jornal da Difusora Primeira Edição, nesse debate, nessa sabatina para o Senado Federal, foi hoje a do candidato Flávio Dino, do PSB, e também da candidata Antônia Cariongo, do PSOL. Os demais candidatos participaram da sabatina aqui no Jornal da Difusora Primeira Edição. Hoje comigo aqui, John Coutrin e também Geisael Marques. A gente começa com você, Geisael, porque tem novas informações, isso, sobre a morte do empresário João Bosco, assassinado no dia 19 de agosto, na área da Ponta do Farol, aqui na capital São Luís. Muito boa tarde, Geisael. Boa tarde, meu querido Eduardo Ericeira, boa tarde, John Coutrin, boa tarde às pessoas que estão em casa. O rapaz careca na cena do crime de assassinato do empresário João Bosco é Daniel Itapari Brandão. Coloca a foto, por favor, meu querido Tiago. O Daniel Itapari Brandão é esse rapaz aí, alto, careca, sobrinho do governador Carlos Brandão. Ele é secretário de monitoramento de ações governamentais e membro do Conselho do Porto do Itaqui. O Daniel Brandão é o rapaz careca citado no depoimento de Elisa Maria, esposa da vítima. Ele aparece citado no depoimento que chegou junto com Bosco e Beto no local onde aconteceu o assassinato. Imagens de câmeras de segurança mostram que o empresário se reuniu com Bosco, Beto Castro, pouco antes de Gibson executar a vítima. O motivo do crime, segundo o depoimento do assassino, foi a cobrança de uma dívida oriunda de propina pelo recebimento de um pagamento dentro da Secretaria de Educação do governo Brandão. Até o momento, a polícia não tornou pública a informação da presença do sobrinho do governador na cena do crime. Já circula na imprensa a informação de que Daniel Brandão exerce muita influência no governo, inclusive teria influenciado na indicação do Coronel Leite para a Secretaria de Segurança Pública e do delegado-geral, que é o chefe da Polícia Civil, o delegado Jair Paiva. Tem uma foto onde ele aparece recebendo, inclusive, uma medalha ao lado do tio Brandão e do secretário de Segurança, Coronel Leite. Tem outra foto onde o Daniel Brandão aparece também ao lado de Flávio Araújo, que aparece na imagem ao lado dele aí. Flávio Araújo é advogado do governador Brandão. Aparece também junto com o procurador de Justiça, Danilo Castro, e do procurador-geral Eduardo Nicolau, procurador-geral de Justiça, e ainda o promotor Ednarg Marques. Caso não seja exonerado como secretário de Estado, o caso vai parar exatamente nas mãos de Eduardo Nicolau, chefe do Ministério Público Estadual. Assim que surgiram as primeiras suspeitas sobre a presença de Daniel Brandão na cena do assassinato, o governo publicou que ele será afastado em breve para viajar para fora do Brasil. Essas todas são informações importantes, colhidas a partir de investigações de um consórcio de imprensa formado por diversos jornalistas que já vem investigando o caso há vários dias. Diversas pessoas presentes no dia do assassinato no Tech Office foram ouvidas pelos jornalistas como testemunhas, serão preservadas. Afinal de contas, o artigo 5º da Constituição Federal protege a nossa profissão e protege também todas as fontes. A partir de agora, ficam os questionamentos em torno de o que fazia o Daniel Itapari Brandão, sobrinho do governador, secretário de uma secretaria ligada diretamente ao gabinete do governador, sentado naquela mesa, onde conversou, não por 10 segundos, não apenas cumprimentou, mas por cerca de 2 minutos, com o vereador Beto Castro, com a vítima, o empresário João Bosco, e com o assassino Gibson Coutrin.
é preciso também saber se havia alguma influência ou se houve alguma influência do Daniel Itapari Brandão na liberação do pagamento que gerou a cobrança de propina dentro da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, que era um pagamento de restos a pagar do ano de 2014, antes do governo Flávio Dino. E ficou esse tempo todo lá e em apenas 24 horas o pagamento foi liberado. Quem foi que interveio para a liberação desse pagamento? O que estava sendo discutido na mesa com os quatro? Daniel Brandão, Beto Castro, João Bosco e Gibson Coutrin, momentos antes do assassinato da vítima. Eu entrei em contato hoje pela manhã com o Daniel Brandão. Enviei questionamento se ele tinha alguma posição a respeito do fato. Até o momento ele não respondeu. Nós também encaminhamos e-mail ao governo do estado do Maranhão para que se manifestasse. E aqui afirmo com toda a responsabilidade de um grupo de pessoas, jornalistas sérios, que apuraram essa história há cerca de 2 semanas, quando iniciamos as investigações. Não há dúvida, mas nenhuma, de que o rapaz careca na cena do crime é Daniel Itapari Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão. E a polícia agora precisa se manifestar, o governo do estado precisa se manifestar e precisa responder aos questionamentos que se fazem agora em torno do fato. John Coutrin, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Geisel. Boa tarde a todos. Os questionamentos que já é... Minha falha é basicamente isso, né? O que o Geisel comentou. Questionou, na verdade, se o que fazia o Daniel ali na cena, né? Se ele passava ali e foi chamado, encostou para conversar sobre um determinado assunto, né, de política, coisas atinentes a essa época eleitoral, ou se foi uma outra conversa relacionada a essas questões de contratos, né, coisas do governo, já que ele tem um parentesco aí com o governador. É importante aí também que o próprio Daniel se pronuncie, o Geisel tentou contato com ele, né, ele poderia dizer o seguinte: olha, estava passando por lá e conheço o Beto Castro, conheço algumas pessoas lá, fui conversar com ele, ou então falar, né, é importante ele se posicionar até para que não parem dúvidas sobre ele. E também a própria polícia, né, Geisel? Já que foram ouvidos todos, né, mas ele parece que até o momento não foi chamado. Né, a polícia tinha dado o caso como encerrado, né? O Daniel, não sei se ele foi ouvido ou não, né? Olha, não foi, né, Daniel? A respeito disso, John Coutrin, eu já tenho novas informações, entretanto, com a responsabilidade que o caso requer, eu vou esperar o momento certo para colocar essas informações. Novas imagens, novos documentos, novas conversas que tive com autoridades, com testemunhas, mas eu vou esperar o momento certo, até porque esse caso é tão sensível que eu vou fazer agora, neste momento, vou trazer uma informação importante, grave, séria. Minutos antes de entrarmos no ar, uma pessoa da emissora recebeu uma ligação que dizia o seguinte: cuidado com a foice, você e os macaquinhos, porque já sabiam que a gente ia trazer. Eu não sei o que quer dizer essa mensagem. Não sei o que quer dizer, tá? Quem me acompanha no WhatsApp vê que eu uso emojis de macacos, de macaquinhos. Macaco andando de patinete, macaco comendo, macaco brincando e tal. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com os emojis que eu uso no WhatsApp. É importante também deixar claro aqui, tornar logo pública a informação de que nos últimos dias eu fui seguido e tem imagens da pessoa que estava me seguindo. Então, qualquer coisa que aconteça em face dessas informações estarem sendo repassadas na imprensa, da agora em diante, já se sabe por que aconteceu. Eu preciso dizer isso por causa da minha segurança e da segurança de todos os jornalistas, porque não sou só eu. Se fosse um trabalho de um único jornalista, jamais se conseguiria apurar toda a história. Há um consórcio de jornalistas, eu já disse aqui, que envolve não só o Jornal da Difusora, envolve também o programa Ponto Continuando, da Rádio 92, envolve o programa Ponto e Vírgula e alguns outros colegas que eu prefiro que se mantenham no anonimato, porque, como não são conhecidos, conseguem transitar, conseguem conversar com as pessoas e colher informações sem que saibam que são jornalistas. Então, foi um trabalho sério de apuração
que foi feito em mais de 2 semanas. E só publicamos essa informação após 100% de certeza. O rapaz careca na cena do crime é o sobrinho do governador e secretário ligado diretamente ao gabinete do governador, Carlos Itapari Brandão. É o nome do rapaz careca. Agora 1h38, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora a gente vai até Brasília, né, capital federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter suspenso o piso da enfermagem e o Congresso pode votar novo projeto. As informações ao vivo de Brasília com Raniele Veloso, que participa ao vivo aqui conosco, está de volta. Raniele, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, ontem, em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 7-4, manter suspenso o piso do pagamento da enfermagem, que foi aprovado aqui no Congresso Nacional no valor de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos e 50% para os auxiliares e parteiros. O ministro relator do caso foi Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado pela maioria dos outros ministros. Um dos que votou contra, foi o ministro André Mendonça, que foi acompanhado também por Nunes Marques. Eles disseram que, nesse caso, não viam motivos do judiciário interferir no legislativo, que esse é tema para o Congresso deliberar. E assim também outros parlamentares disseram que o Congresso aprovou e que eles vão conseguir reverter essa decisão judicial. Luiz Roberto Barroso, ele aceitou a ação da Confederação Nacional da Saúde, que é a entidade que representa os hospitais, que alegaram falência e um impacto fiscal muito grande caso esse piso seja executado, tendo a possibilidade de fechar mais de 20 mil leitos e demitir cerca de 80 mil profissionais da enfermagem. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele marcou uma audiência com os líderes aqui do Congresso na próxima segunda-feira, às 9h da manhã. Ele lamentou o resultado do STF, mas respeita a ordem judicial e vão procurar alternativas para que seja pago ainda neste ano, o que é bem difícil, porque, de acordo com Barroso, eles teriam um prazo, Estados, União e municípios teriam um prazo de 60 dias para apresentar o impacto fiscal. Raniele, a gente tem acompanhado aí várias pesquisas, né? Claro, umas colocando aí números mais ou menos iguais, outros mais diferentes, mas enfim, quando liberado aí pela Justiça Eleitoral, essas pesquisas vêm sendo divulgadas, né? Isso está se aproximando aí a data do pleito. Só que há uma preocupação hoje, você apurou, há uma preocupação da rejeição aí do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, que tem preocupado a equipe de campanha, enfim, a equipe de governo. E o Lula, o candidato, o ex-presidente Lula também, ele tenta abrir vantagem com o voto útil. Explica essa situação para a gente, Raniele. Explico sim. Olha, Eduardo, é repercussão da última pesquisa Datafolha, que foi publicada ontem, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que mostra Lula com 45% dos votos e Bolsonaro com 33%. Uma vantagem para Lula, que conseguiu subir em comparação às últimas pesquisas, e uma oscilação de 1 ponto negativo para o presidente Jair Bolsonaro. O que a equipe de reeleição do presidente avalia é que ele precisa bater na questão da corrupção e explorar o sentimento de antipetismo nas pessoas, para que consiga diminuir a vantagem do ex-presidente Lula e chegar ao segundo turno. A rejeição preocupa porque ela é alta. 53% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, não votariam no presidente Jair Bolsonaro e 38% não votariam no ex-presidente Lula. E isso preocupa porque, mesmo com as medidas econômicas, como o Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro e Taxista, não adiantou muito em vantagem para o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, esse tipo de eleitor que ganha até 2 salários mínimos ainda vota a maioria em Lula. Há uma pequena redução dessa vantagem de 1 ponto percentual, que está praticamente dentro da margem de erro. Agora, falando do ex-presidente Lula, conversei com interlocutores e eles disseram que não muda a estratégia de agenda e de campanha
nesse momento. Semana que vem eles vão a São Paulo, porque eles acreditam que se Lula ganhar em São Paulo, há uma tendência de que a eleição seja resolvida ainda no primeiro turno, apesar de que essa pesquisa aponta que vai ter um segundo turno, e também o Rio de Janeiro. Eles vão deixar para ir no dia 25, a apuração que eu fiz agora há pouco, que é um domingo antes da eleição, do dia 2 de outubro, porque eles precisam se consolidar no Sudeste, que é a região que Lula, tem uma vantagem significativa neste momento em relação a Bolsonaro. Obrigado, Ranieri, pelas informações. Bom fim de semana a você, até segunda-feira. Tá aí a Ranieri Veloso, que trouxe informações lá de Brasília, capital federal. Diogo Coutrin, ainda falando sobre esse assunto, eu acho que essa questão da polarização, inclusive a Simone Tebet esteve aqui, daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem, a movimentação também da candidata à presidência da República, Simone Tebet, pelo MDB. Ela falou sobre essa questão da polarização ainda que se fala muito, se comenta muito, que tem sido muito prejudicial ainda Lula, Bolsonaro, sendo que tem outros candidatos também e que eu acho que imagino até que o Ciro e a Simone Tebet e outros candidatos, mas eles dois, porque estão pontuando melhor, segundo as pesquisas, eles querem falar justamente que isso é até nocivo, né, negativo, essa questão da polarização, que tem gerado, inclusive, violência pelo país. Como é que você entende ainda essa questão da polarização aí nos outros estados, não só no Maranhão, mas, claro, em todo o Brasil? Eduardo, existe primeiro turno e segundo turno, não é? Não é uma eleição em primeiro turno, como querem colocar. Tem que votar em A ou B, polarizar. A gente tem várias alternativas aí, não é só um candidato, né? Tem vários candidatos aí, o Ciro brigando, a Simone Tebet brigando, são bons candidatos, mas parece que para uma turma aí só existem dois, né? Ou você vota no Bolsonaro ou você vota no Lula. Mas o cidadão tem que votar naquilo que ele achar melhor, não é? Então, essa polarização, muitas vezes, é prejudicial, concordo com você, não é? Atrapalha bastante, rivaliza muito, não é? Aí, no segundo turno, quando são uma plebiscitária, você vai e faz uma escolha. Mas a gente vê o Ciro Gomes trabalhando muito, tem atuado muito nas redes sociais, tem feito um discurso, né? A questão do voto, ele fala voto inútil, né? Voto útil, voto inútil. Tem buscado aí fidelizar o eleitorado dele, porque muita gente do PT está tentando tirar esses votos do Ciro para, de certa forma, o Lula vencer no primeiro turno, as pesquisas têm mostrado segundo turno, mas é um desafio muito grande por parte do Ciro, né? O Ciro precisa aí manter os eleitores dele, pelo menos, né? Porque vai ser muito ruim ele sair menor do que na eleição passada. O Ciro sair menor, ele já disse que é a última eleição que ele disputa. A Simone Tebet também tem aí pontuado bem, tem crescido, né? Então é importante que se observe outras opções também, né? Eu não vou dizer um candidato de terceira via, mas se eu não me engano, 9 candidatos à presidência da República, se eu não me engano, várias alternativas, o eleitor escolhe aquilo que ele achar melhor. Aí no segundo turno ele faz uma opção plebiscitária, né? Se é Lula, se é Bolsonaro, quem for para o segundo turno, mas é importante que haja, né, quanto mais candidatos, melhor, né, fortalecendo a democracia e fortalecendo a pluralidade de ideias e o Estado Democrático de Direito. Lembrando que se houver segundo turno, mas que as pesquisas, pelo menos todas as pesquisas têm apontado que vai haver segundo turno, logicamente, se tiver o segundo turno, é entre dois candidatos, aqui como o Diogo Coutrin colocou. 1h45, agora aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, você fica com um recadinho da Revemar, um recadinho para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h47 agora, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, chamando um rápido intervalo, daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu, Diogo Coutrin e Geisel estaremos aqui debatendo vários assuntos, entre eles as provas, isso já é assunto do interior do estado também, a gente vai acompanhar em Imperatriz, como por exemplo as provas do concurso da Câmara lá do município acontecem neste domingo. Informações de todo o estado do Maranhão, você já sabe aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, o intervalo é rápido, a gente volta já.
Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h52. Agradecendo mais uma vez o carinho da audiência em todo o estado do Maranhão. E olha esse recadinho para você, a BPSE atua no mercado há mais de 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, está com estas vagas abertas para recepcionista PCD, técnico em informática, portaria remota, fotodepiladora, vendedor externo com CNH tipo AB e carro próprio, analista comercial, analista de telecom, coordenador técnico de operações, consultor de vendas corporativo, analista de planejamento e tráfego, coordenador de operações, gestão hospitalar, técnico em segurança do trabalho, gerente de vendas externas, coordenador de obras industriais, coordenador de planejamento de obra industrial, engenheiro de orçamentos, coordenador de ESG, responsabilidade social. Para saber mais, basta se cadastrar. Acesse o site www.bpse.com.br/vagas-abertas ou pelo Instagram, via Instagram, @SejaBPSE. Clique lá no link da bio e se cadastre. Não fique fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. E olha só, provas do concurso da Câmara de Imperatriz, como eu falei no bloco anterior, vão acontecer nesse domingo. Quem tem essas informações é o Marcelo Júnior, que traz as informações da realização das provas desse concurso, já nesse próximo fim de semana, no domingo, como eu disse. Marcelo Júnior, muito boa tarde a você. Oi, Eduardo, boa tarde para você, prazer cumprimentá-lo. Um abraço para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora nesta sexta-feira. Expectativa grande aqui na cidade de Imperatriz para a realização da prova do concurso público da Câmara de Vereadores 2022. Esse concurso era para ter sido realizado em 2020, mas aí, depois de algumas divergências em relação ao edital que foi lançado naquela época, aquele certame acabou sendo cancelado. E aí, a Câmara de Vereadores fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e vai realizar a prova do concurso no próximo domingo. Ao todo, 834 candidatos estão inscritos, concorrendo a 7 vagas diretas, além de 34 vagas para o cadastro de reserva. Nós conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores, o Alberto Souza, que destacou a realização deste concurso no próximo domingo. A expectativa é a melhor possível, né? Tendo em vista já os candidatos inscritos, chegou ao número de 854, nós temos 7 vagas lá e mais 36 vagas de cadastro de reservas. O concurso vai acontecer nesse dia 18, próximo domingo, aqui na Escola Giovanni Zani, aqui em frente à Escola Militar, também na Escola Tocantins e também no campus da UEMA Sul. Campos 1 e 2. Assim, nós acreditamos que, de fato, teremos lá toda a lisura necessária devido à conceituada empresa Sousandred, né, que está fazendo o concurso. Fechamos o contrato no valor de R$62 mil, aí 15% em média do valor que foi contratado da outra vez. E com esse sentimento, nós queremos aí desejar a todos boa sorte e que possamos, de fato, todos agir com boa fé. Assim, teremos lá os nossos servidores unindo forças junto conosco na Câmara Municipal de Imperatriz para que possamos continuar fazendo um bom trabalho. É importante ressaltar, para encerrar esta informação, os candidatos devem chegar cedo aos locais de prova. Volto com você, Eduardo Ericeira. Bem lembrado, Marcelo. Obrigado aí pela sua participação. Bom fim de semana. Grande abraço a todos aí na TV Difusora Sul e Imperatriz e toda a região tocantina, sul do estado. Obrigado aí, agradecendo sempre o carinho da audiência. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Agora aqui no JD1, Jéssica Lima chega com os destaques dos municípios em foco. Olá! A Prefeitura de Pedreiras disponibilizou equipamentos para agricultores realizarem o arado das terras. Estamos aqui no bairro do Diogo, a gente está atendendo a solicitação dos nossos agricultores familiares, que sempre plantam e têm o apoio do governo Tempo de Reconstruir. Nestes quase 2 anos de mandato, já são mais de 100 hectares de terra aradadas,
beneficiando os nossos agricultores familiares. Se a gente transformar isso aí em linhas, são mais de 300 linhas, que isso dá uma economia de quase 350 mil reais no bolso do nosso agricultor, que antes tinha que pagar em governos passados, que no governo podia construir é a custo zero, é 0,800, ajudando a quem vive do campo a plantar, produzir melhor e colocar uma renda bem melhor para alimentar a sua família. Para que o nosso agricultor tenha a sua terra aradada, é só comparecer na Secretaria de Agricultura. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, que está de volta na segunda-feira aqui com a gente, 1h57. Depois do intervalo, a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira e outros assuntos também aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 14h02. Eu, Geisel Marques, também John Coutrin. Daqui a pouco a gente vai girar com mais informações aqui no Jornal da Difusora da sua primeira edição. Agora 2h02 e está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com um médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. É isso mesmo, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Eleições 2022 é aqui na TV Difusora. Antes de repassar aqui a agenda dos candidatos ao governo do estado, aqui no Maranhão, daqui a pouco a gente vai passar, mas fala de um tema importante, que inclusive tem gerado muita discussão, que é a questão da ausência ou da presença de determinado candidato em sabatina ou em debate. É um assunto super interessante. Geisel, eu vou começar com você. Até que ponto você acha que é negativo e positivo para um candidato faltar numa sabatina, faltar no debate? Como é que você avalia essa situação? Essa pergunta, Eduardo, ela precisa ter dois pontos de vista. Do ponto de vista do eleitor e do ponto de vista do candidato. Eu não vou nem colocar aqui do ponto de vista do veículo de comunicação, porque é um espaço aberto a mais para que seja aproveitado pelos candidatos para discutir propostas, para que se aponte aí incongruências na fala, hipocrisias, incoerências. Mas vamos lá, do ponto de vista do candidato, qual é a opção que o candidato faz? É uma opção meramente pensando em si, na sua campanha, e não do eleitor. Porque, por exemplo, como é que o governador Flávio Dino, que antes, nas eleições anteriores, sempre brigava e criticava, inclusive, o Jair Bolsonaro por não participar de debates, e ele o tempo todo brigava para participar dos debates e dizia que não faltaria nenhum. Este ano não compareceu a sabatina, não compareceu a debate, a não ser que seja um ambiente extremamente seguro, e mesmo assim, nem assim ele compareceu. Porque isso é uma opção política, está pouco se lixando em dar satisfação para o eleitor. A opção é, o debate, a sabatina, a entrevista vai ser boa para mim, para eu angariar mais apoio, mais intenção de voto, eu vou. Agora, eu tenho que dar respostas a coisas que eu não consegui cumprir. Eu tenho que dar respostas a situações que eu não estou confortável. Aí a escolha do candidato, ela passa a ser baseada na intenção de voto dele. Se eu estou bem com o eleitor, é um risco muito grande eu me expor. Então, eu prefiro não me expor. Ou seja, a opção do candidato de não ir a um debate, a uma sabatina, principalmente quando ele está bem numa pesquisa de intenção de voto, ela se dá meramente por proteção pessoal. Aí é positivo para ele. A escolha é boa para ele. Eu não vou porque eu sou muito ruim de debate, não vou conseguir debater. Por exemplo, o candidato Carlos Brandão, assim que participou de um debate, de uma sabatina, se expôs completamente como alguém despreparado. E aí, qual foi a opção? Não vou mais. Apesar de não estar
por exemplo, garantindo aí uma grande diferença, uma eleição no primeiro turno. Então, para o candidato, a opção é essa, é pensando em si, é pensando em se autoproteger. Agora, do ponto de vista da democracia, do processo, do eleitor, do cidadão, é um prejuízo enorme, porque o cidadão deixa de fazer uma escolha a partir de critérios muito mais lógicos e muito mais objetivos, de acordo com o que ele viu do candidato, e ele passa a fazer uma escolha emotiva, porque ele está olhando um material bonito na propaganda eleitoral, que não é a verdade sobre o candidato. A propaganda eleitoral não é a verdade sobre o candidato. Essa que você vê na propaganda gratuita de rádio e de televisão. A verdade do candidato, ela passa a aparecer num debate, numa sabatina, numa entrevista, onde ele está desnudado do marketing. Então, do ponto de vista do eleitor, do processo, é um prejuízo enorme. E muito se usa aquele termo, né, Gisele, que a sabatina e o debate é o candidato sem maquiagem, né, sem aquele marketing por trás, perfeitamente, como é no horário eleitoral. John Coutrin. Eduardo, a partir do favorável ou negativo para o candidato? Não, a partir do momento que você manda suas assessorias, representantes, participar de uma reunião e ali se compromete a vir, aí eu acho que, né, de certa forma, é ruim. Ninguém é obrigado também, né, a participar de sabatina em debate, ninguém é obrigado, mas o José já explicou os prós e os contras, né? Mas assim, eu não vejo, por exemplo, em debate como uma emissora favorecer candidato A, B ou C. Eu não vejo como, eu não vi, né? Por mais que o candidato critique a linha editorial de uma emissora, mas não tem como ela interferir diretamente, né, ou beneficiar ou prejudicar determinado candidato. Tem aquelas questões de direito de resposta, né? Mas aí é a banca jurídica que analisa. A emissora nem interfere, né? Então, até porque a Justiça Eleitoral está acompanhando, né? Exatamente. E todo mundo, e todas as assessorias, as regras, elas não são definidas pela emissora. Isso, exatamente. Ainda tem isso, que às vezes quando a pessoa fala, olha, aqui o debate vai ser de acordo com as regras, essas regras não são impostas. São chamadas as assessorias e se discute. Gente, que tal assim, assado? Perfeito. Aí todo mundo dá uma opinião para ficar o mais justo possível. Então, as regras de um debate, elas não são definidas pela emissora. Elas são definidas em conjunto. Às vezes, o que é definido pela emissora é a quantidade de candidatos que ela vai chamar. Aí ela usa alguns critérios, como, por exemplo, que aí a Justiça Eleitoral permite. Sim. Nós vamos chamar os 5 primeiros colocados na última pesquisa. Nós vamos chamar apenas aqueles que têm representação no Congresso. Esse é um critério que é da emissora, mas a partir do instante que a emissora decidiu, até porque não é nem obrigada a fazer debate, mas a emissora decidiu, nós vamos fazer o debate e o nosso critério é os 5 primeiros colocados na pesquisa. Aí ela chama os representantes dos 5 e são eles quem combinam as regras. Então não tem nem como essa história dizer, não vou em debate na emissora fulana de tal porque ela vai puxar o saco de não sei o quê. Isso é covardia. A gente confere agora a agenda dos candidatos aqui no nosso Jornal da Difusora, primeira edição, né? A agenda dos candidatos para esta sexta-feira. O candidato Carlos Brandão, pela manhã, participou de entrevista à emissora local. À tarde, participa de carreata em Trizidela do Vale, Pedreiras, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. Já à noite, participa de ato político em Lago da Pedra. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, pela manhã gravou o programa eleitoral. À tarde, participa de carreata na zona rural de São Luís e à noite nos bairros da capital. Pela manhã, o candidato pelo PSOL, Enilton Rodrigues, participou de entrevista em emissora de rádio e, em seguida, visitou a Feira do Maiobão em Passo do Lumiar. À tarde, ele participa de sabatina em emissora de TV. Em Imperatriz, o candidato pelo PCB, Franklin Costa, participou de reunião com assessores de campanha pela manhã. À tarde, ele grava conteúdo para as redes sociais. Durante a noite, ele participa de sabatina em portal online. O candidato Joás Moraes, pelo Democracia Cristã, gravou conteúdo para as redes sociais pela manhã. À tarde, ele participa de reunião com lideranças políticas e apoiadores em Governador Edson Lobão. Pela manhã, o candidato Laésio Bonfim, do PSC, participou de entrevista aqui na TV Difusora. À tarde, o candidato participa de carreata nas cidades de Cedral e Porto Rico. Pela manhã, Simplício Araújo participou de reunião sobre a criação do Banco Digital do Maranhão. À tarde, ele faz reunião com a comunicação de campanha. Durante a noite, o candidato pelo Solidariedade participa de sabatina em emissora de rádio.
O Everton Rocha, do PDT, cumpre a agenda no interior do estado. Pela manhã, ele participou de motociata na cidade de Pindaré-Mirim e Governador Newton Belo. À tarde, o candidato participa de motocarreata na cidade de Igarapé do Meio, Bela Vista e participa de arrastão em Bom Jardim. Durante a noite, o Everton Rocha participa de um comício em Santa Quitéria, no interior do Maranhão. E a candidata a presidente do MDB, Simone Tebet, esteve nos últimos 2 dias fazendo campanha aqui na capital maranhense. A visita da MDBista terminou hoje pela manhã com um passeio no Centro Histórico de São Luís. No último ato de campanha em São Luís, Simone Tebet visitou no início da manhã desta sexta-feira o Mercado das Tulhas, no centro histórico da capital maranhense. Nós estamos aqui num dos mais importantes e mais belos pontos turísticos do Brasil, quiçá do mundo. Isso aqui é história, isso aqui é a história do Brasil. Ao falar com apoiadores, Simone Tebet prometeu a elaboração de programas sociais para combater déficits educacionais e socioeconômicos no norte e nordeste do país. É possível garantir ao norte, nordeste e centro-oeste do Brasil a mesma qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos trabalhadores que o sudeste tem. Ou seja, mesmo índice de desenvolvimento humano, o IDEB da educação de qualidade e o mesmo percentual de emprego para os nossos trabalhadores. Ao ser questionada sobre a expansão do agronegócio no Brasil e os conflitos agrários em estados como o Maranhão, que lidera o número de mortes no campo, a candidata do MDB defendeu um plano para a regularização fundiária no país. Vendo que a área realmente é da população indígena, vê a titularidade. Se porventura aquele proprietário rural tinha posse mansa, pacífica, titulada, ele não invadiu uma área pública, ele comprou de terceiros e de forma de boa fé, o governo federal pode indenizar esse proprietário, repito, desde que ele não tenha invadido a área pública, não estou falando da Amazônia Legal, por exemplo, ele sai e os povos originários entram. Mãe, advogada, professora e senadora da República, Simone Tebet tem 52 anos e nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Atualmente, segundo as pesquisas de intenções de votos, está tecnicamente empatada com o candidato Ciro Gomes do PDT na disputa pelo 3º lugar da corrida eleitoral à presidência da República. A gente lembra que lideranças do MDB, não só Roberto Costa, a gente acompanhou aí, mas outras lideranças não tiveram ali, aparições públicas, né, com a candidata Simone Tebet. Como, por exemplo, o caso da ex-governadora Rosiana Sarney, que participou de um jantar com ela, mas não teve uma aparição pública, e outras lideranças também. Olha, a gente vem falando aqui de assuntos importantes envolvendo essa questão do transporte aquaviário aqui do Maranhão, e foi denunciado mais uma vez, a gente mostrou aqui, essa questão de rachaduras em embarcações, por exemplo, no ferry José Humberto. Nós procuramos o governo do Maranhão, mas o governo alegou que o assunto deveria ser questionado para a Capitania dos Portos. Portanto, procuramos também a Marinha, que em nota disse que uma equipe da Inspeção Naval da Capitania dos Portos do Maranhão esteve na embarcação ontem, dia 14, e constatou que houve uma rachadura próxima à escada da embarcação, como mostramos aqui e estamos acompanhando nas imagens. E disse que soldadores já estão fazendo o reparo. Geisel Marques. Isso aí é o que chama de borda falsa da embarcação. Esse local bem aí. A boreste, né? Que diz, boreste é o lado direito da embarcação, você olhando ela do fundo para a frente. No dia 7 de setembro, já circulavam fotos. Eu até enviei, viu, Tiago, pro grupo aí da gente, as fotos. Aquelas fotos, elas são do dia 7 de setembro, portanto, no início do mês, da rachadura no lado direito da embarcação. Só que eu tenho informações de que os dois lados têm rachaduras. Essa é a foto do dia 7 de setembro, essa daí, ó, rachadura do lado direito. E se nós observarmos no vídeo, a gente vai ver que não é uma rachadura nova, não. Já tem resto de solda antiga lá, ou seja, é um problema. E aí, uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui, que eles dizem, estão dizendo que isso foi em razão do baque forte da água, da maré na embarcação. Aí a gente lembra, maré não é igual ao rio, papai. E essa embarcação, ela foi projetada para quê, John Coutrin? Rio, né? Para rio, muito bem. Então aí começam a aparecer os problemas. E se ela já estava assim, navegando em rio, imagina pegando a pancada de maré, dependendo da época do ano aqui. Você vê que a rachadura, ó, ela se move. É até um termo que eles utilizam muito, a porrada de água aqui, né? Exatamente. Eu não sei porque essa insistência no Zé Humberto, só desgaste para o governo, né? Pois é. Continua insistindo no Zé Humberto. Tu tá vendo esse maçaroca aí, ó? Isso já é solda. Aí eles estão dizendo que vão soldar de novo. Se não limpar essa solda todinha, chegando até de fato no material, não vai prestar um serviço, não. A Capitania dos Portos informou que uma equipe de soldadores já está consertando o problema, mas, cara, a gente chama a atenção porque diz respeito à segurança de vidas que estão sendo transportadas aí por meio desse transporte que é o aquaviário. João Geisel, obrigado. Bom fim de semana a vocês. A gente está de volta na segunda-feira.
Grande abraço a todos, bom fim de semana também a todos e obrigado aí pela audiência. Até lá.